Paulo, não se fala em outra coisa, né? Parece assunto repetido, mas não. É um capítulo a cada dia. A história do Lula com o dólar, com o mercado, e agora o Haddad, o ministro da Fazenda, entrou na história também. Vamos lá. O presidente Lula recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, e a equipe econômica para reuniões em meio à alta do dólar e necessidade de corte de gastos. O governo diz somente que a reunião tratará do tema fiscal, né? Tentando dar uma amenizada na situação. Mas o mercado avalia que as falas de Lula nos últimos dias contra o Banco Central têm gerado dúvidas sobre o comprometimento da política fiscal do governo. O ministro da Fazenda, Eduardo, tem falado em ruídos de comunicação do governo e deve pedir ao presidente para parar de falar, para ficar caladinho. Basicamente é isso. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu não sou mãe de Ná, eu não tenho nem os poderes do Rodrigo Tudo, que é bom no trem, viu? Mas conhece? Eu sou capaz de dizer o que o Haddad dirá pro Lula hoje. O presidente vai começar assim: presidente, me ajuda a te ajudar, porque eu sou, pelo menos na opinião de um velho repórter lá de Minas, o mais sensato dos seus colaboradores, o que mais sofre pressão e o que mais trabalha. O senhor não me ajuda. Ô presidente, se o senhor não calar a boca, o tal do mercado que o senhor acha que pode vencer e não vai conseguir nunca, que nem Biden, nem Putin, não, mas o senhor vai vencer o mercado. Ele vai fazer isso, ele vai tirar o dinheiro da bolsa e a bolsa vai cair, o dólar vai subir, e o dólar subindo, senhor presidente, não atrapalha só quem quer ir para a Europa, não. Arrebenta o pão da padaria, porque o pão é feito do trigo, que é importado. E aí arrebenta o preço do ônibus, que depende do combustível, que, entre outros fatores, tem a ver com o dólar. E também o arroz e o feijão que são transportados por rodovia. Enfim, senhor presidente, se o senhor não cala a boca, os preços vão disparar. E o senhor sabe, esses preços disparam quando o dólar sobe, mas jamais voltam quando o dólar desce. No patamar que era antes. Mas jamais. E esses preços disparando, senhor presidente, inflação. Para combater a inflação, juros altos, que o senhor tanto xinga. Resultado, o inferno econômico do seu governo, que já não anda bom das pernas. Portanto, presidente, cala a boca. Pense naquela frase do primeiro-ministro ou do rei de Espanha: por que não te calas? Ô, Silvana Lobo, será que a criatura, entre parênteses, Fernando Haddad, vai conseguir calar o criador, entre parênteses, Lula? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, essa pauta econômica, assim, ela é complicada, né? Porque a gente vê assim, poxa vida, o Lula falou contra o presidente do Banco Central, criticando porque os juros estão altos, e isso deu um reflexo tão grande no mercado, a gente falou assim, gente, não tô entendendo nada. Então, primeira coisa, o que é o Banco Central, né? Quando a gente fala, porque eu sei que tem muita gente nos ouvindo, que é igual que nem que eu mesmo, que não entende nada disso. Aí eu fui olhar, Banco Central é o quê? Poxa, é aquele banco que regula a quantidade de dinheiro que vai ter na praça. Então, quando eu era menina, eu pensava assim, mas se tiver ruim, não é só fazer mais dinheiro? Esse que é o grande problema, não é só fazer mais dinheiro. A quantidade de dinheiro que circula dentro do país significa a riqueza que ele tem. Então eu não posso simplesmente produzir mais dinheiro, porque não funciona desse jeito. E cabe ao Banco Central fazer essa regulação. E exatamente nessa análise que o Eduardo fez, a Rita Mundinha, que faria a análise perfeita, é isso aí. Se ficar desse jeito, se o dólar aumenta, vem inflação. Então o que precisa ter? Juros altos para conter. E aí o Lula tá brigando com juros altos. Agora, ele precisa entender uma coisa. Cabe ao executivo, ele é o dono do executivo, receita e despesa. Não pode gastar mais do que arrecada. E esse é o grande problema. Se as contas do Estado não ficarem reguladinhas, mas o país está pobre, nós precisamos fazer isso, aconteceu isso. Pois é, mas nós precisamos, entendo até que não possa atingir o pobre, mas tem que ter uma regulação das contas internas do Estado. Porque se eu gasto mais do que eu arrecado, eu vou ter problemas. E cabe ao presidente do Banco Central essa situação, fazer esse controle e não deixar que isso exploda. Ou seja, cala a boca, né, gente? Vamos falar menos. Olha, a gente tem uma boca, duas orelhas, dois olhos, não é à toa. Fica mais caladinho, né? Ô, William, o Lula tem dobrado a aposta, né? Ele fala uma coisa, o dólar sobe, a bolsa movimenta, o mercado fica todo confuso, aí no outro dia mais uma pancada, aí no outro dia mais uma pancada. Ele tá dobrando a aposta, e aonde que a gente vai chegar? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o que ele
O que o governo quer é justamente essa narrativa que a gente está ouvindo da fala do Lula. Não, o problema é que o Lula está falando e o mercado está reagindo. Eu acho que não é bem assim. Na verdade, o mercado está reagindo à insegurança dessa política econômica. Não é da falinha do Lula, porque estão querendo minimizar a história, porque essa é a narrativa. Não, é porque o presidente é brigão. A gente apresentou isso aqui, ele está jogando para a plateia em função das eleições municipais. Ele quer agradar o seu eleitorado, a sua bolha, a turma contra o Bolsonaro. Eu sempre não falava da bolha do Bolsonaro. O Lulinha tem a bolha dele e ele está falando para a sua bolha. Então, assim, ele vai alimentar isso para ficar forte nas suas bases, conseguir eleger o maior número de prefeitos, vereadores, porque ele sabe que lá em 2026 o PT precisa disso. Então, agora é muito mais fácil dizer que a fala do Lula está desestabilizando o mercado, porque aí você cria, não, é campanha política, tá tudo bem, vem cá o Haddad, não, isso aqui, olha, no fundo a gente tá no caminho certo, vem cá, o presidente vai ficar mais um cara bacana, e é isso mesmo que está acontecendo no Brasil, e aí eu acho que a Rita vem com uma martelada em relação à política econômica. As medidas que o governo precisa de forma efetiva adotar para que a gente consiga controlar o gasto público, equalizar essa balança do que entra e do que sai. O governo está gastando mais e nós vivemos uma insegurança na área econômica, e quero lembrar aos senhores, não há governo no mundo que consiga se sustentar sem ter uma boa economia. Ô Marcelo da Fonseca, o William Travassos está colocando a eleição municipal nesse caldo todo. É por aí mesmo? Bom dia. Com certeza, é o que divide, né, esse assunto, né, Júnior? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. A questão é que o ministro Haddad está numa bola dividida muito grande, né? Ele tem uma missão muito inglória em tentar convencer o presidente Lula a mudar o discurso, né? A adequar o discurso para ir pensando na economia. Porque o cálculo que cada um faz são cálculos diferentes. O ministro Haddad é o responsável por entregar o déficit, entregar a conta, né, o superávit, controlar o déficit, controlar as contas públicas. O presidente Lula, ele está mais preocupado em conseguir entregar em outubro prefeituras administradas pelo PT ou por aliados. Então o cálculo que o presidente Lula faz é político. O cálculo que o ministro Haddad faz é um cálculo real, né? Ele precisa conseguir entregar resultados. Quando o ministro da Fazenda não consegue entregar resultados, ele acaba sendo questionado. Ele apresenta o arcabouço fiscal, mas aí quando a gente vai ver, aquele arcabouço é só um plano no papel. Na prática, o déficit está aumentando, as dívidas estão aumentando e o resultado não aparece. Então os dois estão jogando jogos diferentes, né? Enquanto o presidente Lula está fazendo o cálculo político, o ministro Haddad está fazendo o cálculo, né, o cálculo da economia. E eu acho que o pior para o Haddad, o que mais dificulta, é que não é só o Lula que ele tem que convencer. Ele tem que convencer toda a direção do PT. Não adianta ele encontrar com o presidente Lula hoje, conseguir pedir para ele minimizar as críticas, e aí a presidente do partido, né, a Gleisi Hoffmann, vai no Twitter e volta a falar as mesmas coisas num tom ainda mais radical. Então o Haddad, ele tem que convencer o presidente Lula e convencer as lideranças do PT. O trabalho inglório esse, viu? A gente aguarda a cena.